Oi, pessoal, continuando então os nosso plano aqui, né? Plano financeiro, tá? Lá na página 61 da apostila, tá? A gente vai ter que apurar o custo dos materiais diretos ou das mercadorias vendidas, tá? Então, nessa etapa você vai apurar no mundo, né? No mundo dos negócios existem algumas siglas, né? Então vai apurar o CMD, custo de materiais diretos, para quem vai fabricar alguma coisa, né? Pensem sempre assim, ó, que quem, por exemplo, vai ter uma lancheria e vai fazer seus próprios lanches, tem um CMD, tem custo com materiais diretos, porque eu vou ter uma matéria-prima que eu vou lá transformar em alguma outra coisa que é um produto. Então, eu vou pegar lá a massa, a carne, não sei o quê, e vou fazer um pastel, certo? Então, eu tenho a massa, eu tenho a carne e o produto vai ser o pastel, certo? Então, quando a gente fala em indústria, né? A gente sempre pensa numa fábrica e tal, né? Mas tem que pensar que uma lancheria também é um local que produzem coisas, tá? Ou o CMV, custo das mercadorias vendidas. Para quem tem uma loja, eu vou comprar produtos e revender produtos. Então, para quem tem uma loja, ele não tem um CMD e sim tem um CMV. É o custo de mercadorias vendidas. Então, por exemplo, assim, para vender uma mercadoria, eu tenho que comprar, certo? Para revender. Eu tenho uma loja. Mas é uma loja virtual. Não importa se a loja é virtual, gente. Vocês têm que comprar o produto para vender. Vão vender como? Né? De algum lugar ele tem que sair. A não ser que você seja só um intermediário. E que você vende no site e é o próprio fabricante que entrega. Bom, daí é outra coisa. Tá? Mas se você tem uma loja, mesmo que você vá vender pela internet, vai ter que ter a mercadoria para entregar, certo? O custo dos materiais diretos ou das mercadorias vendidas sempre representa aquele valor que deve ser baixado dos estoques pela venda. Para calcular esse custo, você tem que multiplicar a quantidade de vendas, quanto você pretende vender, que nós já fizemos na atividade anterior, tá? Pelo seu custo de fabricação ou aquisição. Para saber o seu estoque inicial, essa atividade a gente já fez também. Tá? O quadro lá da página 55, que já foi preenchido. Então, vai lá e olha o que você projetou como estoque inicial e qual é o custo disso. Quanto isso vai custar? Porque agora você vai precisar desses dados, desse valor, tá? Então, o custo com materiais diretos ou mercadorias vendidas é classificado como um custo variável. O custo variável, gente, a gente vai falar sobre isso mais tarde também, sobre o custo fixo e o custo variável. O que é um custo variável? É aquele que varia dependendo da quantidade que você vende. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma loja, se eu pretendo vender 50 peças por dia, sei lá, ou 100 peças por mês, ou 200 peças por mês, isto varia assim, ó, se eu vender 100, eu tenho que comprar 100, certo? Então, esse custo depende de quanto que eu vou vender. Se eu vender 200, eu tenho que comprar 200. 200 custa mais do que 100, certo? Isso é um custo variável, que depende de quanto que eu vou vender. Um custo fixo, né, por outro lado, é aquele que não depende do quanto você vai vender. Imagina que você tem um funcionário. Funcionário você tem que pagar, independente se você vai vender 100, 200, 300, 400 ou 500, certo? Tem que pagar igual. Os impostos você tem que pagar independente do quanto que você vende. Então,
o que nós vamos trabalhar agora é com este custo, é o custo da mercadoria, é o custo que eu preciso para vender, é quanto que eu preciso gastar para vender. Se eu vou, mas eu só presto um serviço, eu faço conserto. Ok, para fazer conserto, o que eu preciso para fazer o conserto? Mas eu tenho lá as ferramentas que eu investi, que era investimento. Ferramenta você não gasta, né, para fazer isso todo mês. Mas talvez eu gaste, sei lá, num lubrificante, eu gaste luva, eu gaste algum pano, coisa de limpeza, certo? Das peças que eu vou consertar. Por exemplo, assim, quem vai fazer mecânica de carro, por exemplo, o que eu gasto para fazer a mecânica de carro? De custo variável. Eu tenho que comprar lubrificante, né? Tem que comprar produtos para limpar as peças, materiais para limpeza, né? Para limpar o carro, para limpar as peças, para limpar o motor, né? Isso é que eu gasto dependendo do que eu vou vender, certo? Então, isso são custos variáveis. É aquilo que varia conforme aquilo que a gente vende, tá bom? Bom, vamos adiante. Então, esse aqui, na página 62, tem um quadro, certo? Que é a estimativa não é exatamente de faturamento mensal, né? Mas aqui, muito, muito cuidado. A segunda coluna, que é essa aqui, é o custo unitário de materiais para aquisição, que é a mais difícil nesse caso. O que você tem que levantar aqui? Para vender o que você está projetando, para vender isso daqui, que você vai buscar isso aqui lá no quadro da página 60, que acabou de preencher, tá? O que tem que comprar? Lembre-se sempre que nem sempre os produtos são físicos. Podem ser serviços prestados também, certo? Então, gente, quando a gente fala em produto, diz, mas eu não tenho produto, eu tenho só um serviço. Beleza? Esse é o teu produto. O serviço é o teu produto, tá? Se você projetou vender 100 lanches no mês, quanta mercadoria do seu estoque você tem que consumir para produzir esses lanches e quanto você teve que gastar para comprar, tá? Quando a gente projeta aquilo que a gente vai gastar ou o estoque que a gente vai consumir, a gente tem que sempre pensar que com o dinheiro que a gente ganha vendendo, a gente tem que comprar de novo, certo? Então, assim, mas eu paguei 10, certo? Mas agora ele custa 12. Não importa quanto que eu paguei, o quanto que eu vou vender agora, ele tem que me permitir eu comprar de novo. Se agora custa 12, eu tenho que considerar que custa 12, não 10, que foi quanto eu paguei no início. Tá? Então, tem que sempre considerar isso, tá? Então, aqui, você tem que ver no quadro da página 60, que vocês acabaram de fazer, tá? Aqui, quanto para vender esse produto, o que eu tive que comprar e quanto custou o que eu tive que comprar. E aqui, né, que é o CMD ou CMV, né, é multiplicar o valor da primeira coluna pelo da segunda, certo? É a quantidade estimativa de vendas em unidades, quanto que custou os materiais, né, a matéria-prima para eu vender este produto e multiplica o valor disso aqui por isso aqui, tá certo? Pessoal, eu sei que essas coisas dá bastante... precisa fazer com muito cuidado, tá? Principalmente quando eu coloco aqui o custo unitário para aquisição de materiais. Gente, nós temos que projetar tudo que a gente precisa comprar para entregar isso aqui, tudo que eu preciso comprar, tudo que eu preciso gastar. Mas eu não preciso gastar nada.
porque o meu produto é um game, né? Não sei, você não precisa comprar nada. Bom, se não precisa comprar nada, beleza, não precisa comprar nada, né? Mas tomem muito cuidado nas coisas que vocês vão precisar comprar. Isso é custo variável. Não significa que, por exemplo, para produzir um game, eu não tenha um custo fixo. Eu tenho. Mas se eu não tenho nenhum custo variável, beleza, não tenho. Mas muito cuidado aqui. Pensem muito bem se não tem nenhuma coisa que eu precise comprar para vender isso que eu estou projetando vender. Tá bem? Beleza? Até a próxima, então.